Seminário no ar, um estudo bíblico sobre o tema Reino de Deus e Reino das Trevas. Aula número 28, o julgamento e a destruição do Reino das Trevas. Este assunto é sério. Nós estamos falando no Reino de Deus, claro, dando muito mais ênfase ao Reino de Deus do que ao Reino das Trevas. No entanto, é necessário que também conheçamos o Reino das Trevas, seu príncipe, seus desígnios, suas intenções, sua maneira de agir, suas tentações, para podermos atuar firmemente com relação a ele. Nós temos que ter, entretanto, também uma esperança. Nós temos que vislumbrar o dia quando o reino das trevas será derrotado, arrasado, destruído pela força do nosso Deus. Deus quer estabelecer o seu reino e não o estabelece de vez porque ele tem um plano, e este plano é muito maravilhoso com relação aos que lhe pertencem. Deus não quer exaltar o seu povo de vez, de uma vez. Ele quer provar, testar para poder aprovar o seu povo. E ele também, por outro lado, está permitindo que para isto o reino das trevas subsista. No entanto, há um fim bem determinado para o reino das trevas e tudo o que pertence a ele, e todos os que pertencem a ele também. Quanto a destruir, julgar o reino das trevas, Deus o faz por partes, para tornar claros os motivos daquilo que ele está fazendo, do julgamento e destruição destes reinos que pertencem ao reino das trevas, e também para dar aos homens oportunidade de arrependimento. Imagine você, se Deus destrói de repente, de um momento para outro, tudo que é mal na terra, todos os reinos que pertencem a Satanás, ele não vai poder contar isto mais para ninguém. A humanidade será destruída. Deus não vai poder convencer a ninguém mais. Ora, se há alguém que Deus quer convencer, é o homem, a raça humana. Deus tem um peso, um zelo todo especial por ela. Deus quer convencer exatamente a raça humana daquilo que ele propõe. Deus quer convencer o homem que criou de que os seus planos são melhores. Isto respeitando o livre-arbítrio do homem. Não teria vantagem nenhuma Deus empurrar para cima do homem aquelas conclusões e maneiras de agir do seu reino sem que o homem quisesse isto espontaneamente. Então o homem se tornaria como um robô ou como um anjo. Não teria virtude o fato do homem crer. Seria quase que uma obrigação de reconhecimento à grandeza de Deus. Com relação ao homem, entretanto, Deus quer convencê-lo em seu livre-arbítrio das vantagens do seu reino. Então Deus destrói o reino das trevas por partes. Deus não o destrói de vez. E todas as manifestações do reino das trevas receberam ou receberão, além de já receberem no presente, a punição, os juízos que vêm da parte de Deus. Vamos separar para efeito de estudo estes julgamentos e destruições da parte de Deus com relação ao reino das trevas em três partes: no passado, hoje, no presente e no futuro. No passado, Deus pelejou contra os grandes impérios das nações, além dos pequenos impérios também. Nós encontramos na Bíblia profecias para Edom, Moabe, Amon, Filístia, Tiro, Sidom, os Amalequitas. Nós encontramos profecias na Bíblia para muitos daqueles pequenos reinos que também pertenciam ao reino das trevas e que eram vizinhos e contemporâneos de Israel. Deus destruiu estes impérios todos, um por um. Estes reinos, grandes ou pequenos, em geral pequenos, todos foram destruídos por Deus, como inclusive havia falado previamente aos seus servos, os profetas. Esta palavra é maravilhosa,
é uma palavra de esperança no poder do nosso Deus. Mas ele destruiu os grandes impérios. Você pode ler lá na Bíblia a respeito destes grandes impérios. A profecia de Daniel, aliás, esta profecia melhor seria tida como uma profecia dada a Nabucodonosor. Não profecia de Daniel, profecia de Nabucodonosor. Deus revela em sonhos a ele o que haveria de acontecer, mas ele não tem a interpretação. Uma série de circunstâncias fazem com que Daniel, um servo de Deus, vá parar no palácio para interpretar o sonho do rei. E ele o interpreta. Em Daniel 2, versículos 36 em diante, nós encontramos esta explicação. Este é o sonho, ó rei, e também a sua interpretação. Tu, ó rei, Rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória. Ninguém tem poder aqui na terra se Deus não lhe outorgar, não lhe delegar. Este é o sonho e também a sua interpretação. Tu, ó rei, a quem Deus conferiu o poder, a cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves dos céus, para que dominasses sobre todos eles, tu és a cabeça de ouro. Tu, ó rei Nabucodonosor, és a cabeça de ouro. E continua. Depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte como ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça, como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. E mais adiante ele ainda continua nos versículos 44 e 45. Estou lendo Daniel 2. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho, e fiel a sua interpretação. Deus deu ao rei e a interpretação também a Daniel do que seriam os impérios das nações, os grandes e representativos impérios. A cada um desses impérios foi dado o poder para dominar praticamente toda a terra. Os grandes impérios aqui citados são, primeiro, o Império Assírio, que está na profecia junto com o Babilônico, porque o Assírio já tinha acontecido, o Império Medo-Persa, o Império Macedônico e o Império Romano. Os grandes impérios dos homens representavam ou estavam representados na visão de uma estátua que foi vista pelo rei. No final, uma pedra foi cortada da montanha sem auxílio de mãos. Essa pedra é Jesus Cristo, que foi trazida por Deus. Veio, destruiu a estátua pelos pés e a fez tornar-se em pó. O poder de Deus, tão grande que ele é, vai ser manifestado através de Jesus para destruir o poder das trevas. E Jesus vai estabelecer o seu reino aqui na terra. Então, no passado, Deus julgou os impérios das nações. Babilônia, por exemplo, Deus julgou, está lá em Isaías 13, versículos 1 e 19 a 22. Profecia contra a Babilônia. Antecipadamente, Deus diria que haveria de destruir a Babilônia. Contra a Síria está escrito também em Isaías 14, 24 e 25. E também encontramos profecias contra outras nações, outros impérios. Então, no passado foi assim. E hoje também não é diferente, porém com um objetivo um pouco mais nítido. Efésios 3, versículo 10. Para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida das potestades e dos dominadores deste mundo tenebroso nas regiões celestes em Cristo. Deus quer, através da igreja, convencer os homens, convencer as nações da beleza do seu reino, da substância, da sabedoria de seus planos, enquanto ele vai fazendo juízos específicos
contra nações e contra pessoas também que se levantem contra ele. Deus julgou, por exemplo, os Beatles, Deus julgou o grande império inglês, Deus julgou, nós já escrevemos sobre isso, o Brasil, quando elegeu aquela plataforma de enxova como seu símbolo de libertação, de salvação, e assim por diante. Deus julga hoje, em nossos dias, tudo e todos aqueles que se levantam contra ele. A AIDS está aí mesmo para mostrar que a mão de Deus também pesa sobre aqueles que se levantam e se rebelam contra Deus, no caso, os homossexuais. Hoje Deus faz juízo e justiça na terra também, e faz juízo contra as nações. Há muitos reinos que estão se levantando contra Deus e o seu fim é breve. Inclusive a Rússia, ela vai ser julgada, vai ser derrotada e arrasada. Está lá em Ezequiel 38 e 39. E no futuro nós encontramos que, a começar da Rússia, Deus há de destruir a todos os poderes do reino das trevas. Deus vai fazer um juízo muito especial contra a Babilônia. Agora já não é aquela Babilônia antiga, o Império Babilônico. É a Babilônia espiritual, a prostituta religiosa que todos sabem quem é. Aquela prostituta religiosa que tem sua sede em Roma. A prostituta romana, portanto, é a nova Babilônia que será arrojada pelo próprio Deus. Em uma hora, Babilônia será destruída. Você quer ver isto? Apocalipse 18, versículos 3 a 5. A cidade de Roma será destruída. Lá se encontram as maiores basílicas, os maiores e mais caros monumentos de arte, estátuas, desenhos e pinturas em ouro puro, em material muito nobre, feitos pelos grandes artistas da humanidade. Tudo aquilo há de ser destruído em uma hora, provavelmente pela erupção de um grande vulcão. Está lá. Todas as nações têm bebido do vinho do furor da tua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Então Deus se lembrou dela. Ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos, saí dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos, porque os seus pecados se acumularam até ao céu e Deus se lembrou dos seus atos iníquos que ela praticou. Então a Babilônia romana será destruída numa hora e as nações se lamentarão, mas não adianta. Deus fará juízo contra a Babilônia. Depois vem o juízo do anticristo, o Império Romano revivificado, que é a Europa de hoje, e junto com ela os reis, praticamente todos os reis da terra juntamente. Apocalipse 19, os versículos 19 e 21. E vi a besta e os reis da terra com seus exércitos congregados para a peleja. O Senhor agirá e os restantes serão mortos com a espada que sai da boca daquele que está montado no cavalo. E todas as aves se fartarão das suas carnes. Então será julgado o anticristo com todos os países daqui da terra, os Estados Unidos, Europa, Alemanha, Inglaterra, Itália, todos esses países serão julgados. O império das trevas será julgado totalmente pelo Senhor. Por fim, o próprio Satanás, após 1000 anos de prisão. Apocalipse 20, versículos 3 e 7 a 10. O próprio Satanás será julgado, condenado e lançado no lago de fogo. Depois, então, virá o julgamento das pessoas e o fim. Creia nisto, meu irmão, no que Deus faz e no que Deus fará. Condenar totalmente a Satanás. Amém.